Alguns estudiosos dizem que o José ele saiu daqui, ele até foi preso, mas provavelmente a vida dele fez a diferença na vida de muitas pessoas, coisa que o dinheiro não consegue comprar, que é as pessoas entenderem o amor de Deus. E a partir disso, entender esse Jesus que nos sustenta quando o negócio está tremendo. Esse Jesus que nos destrói quando Ele quer colocar um novo caminho na nossa frente. Se trata de um dos personagens que nós falamos pouco, na verdade, aqui na comunidade, na igreja. Mas ele é importante. É um dos poucos personagens que estão nos 4 evangelhos. Ih, já dei algumas dicas. Será que já adivinharam qual é? Outra dica. Ele faz parte, literalmente, do momento da crucificação. É o José de Arimateia. Ah, pastora, nunca ouvi falar. Só o nome. Não é verdade? E eu acho que ele é uma pessoa muito importante. E tem a ver com o que eu já falei antes no Salmo. Eu acredito que tem muito a ver conosco hoje. Eu não digo só vocês, eu me coloco também. Eu vou ler o texto. Quem quiser abrir a Bíblia, então, de Lucas, tem nos 4 evangelhos, como eu falei, né? Mas eu escolhi o do Lucas. Então, quem tiver a Bíblia, quiser abrir ali, no Evangelho de Lucas, capítulo 23, os últimos versículos, né? Do versículo 50 até o 56. E eis que certo homem, chamado José, membro do Sinédrio, era a função e o trabalho dele, né? No Sinédrio. Homem bom e justo. Assim diz na Bíblia. José era um homem bom e justo. Que não tinha concordado com os desígnios e ação dos outros, diante então de Jesus ter sido preso. Ele era natural de Arimateia, um povoado ali da Judeia, né? Cidade dos judeus. E que esperava o reino de Deus. Tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus e, tirando-o do madeiro da cruz, envolveu-o num lençol de linho e depositou-o num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era dia da preparação e começava o sábado, preparação da Páscoa, né? E começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos e no sábado descansaram, segundo o mandamento. É um texto bem simples, a gente já leu ele provavelmente, ele é cheio de detalhes, né? Eu quero só conversar alguns com vocês. Primeiro, quem é o José de Arimateia? Aqui o texto já vai dizer que ele era um membro do Sinédrio. Então ele não era qualquer pessoa. Ele é uma pessoa muito importante. E provavelmente muito rico. A Bíblia vai dizer que ele ouvia, né? Seguia Jesus distantemente. Por quê? Ele se declarar cristão neste momento, ele ia perder praticamente tudo. Ele era aquela pessoa que passava na rua e dizia: lá vem o José, né? Todo mundo conhecia ele. E ele ia perder isso. Tipo, o José andando com aquele carpinteiro que se diz filho de Deus. Então, a influência dele ia ser menosprezada. Ele ia ser alguém normal, ou até mesmo, como a gente diz no Salmo, a gente viu, né? Iam abalar, né, quem ele era. Ele ia ficar balançado com o que iam falar sobre ele. Tranquilo por enquanto? Vai piorar a situação, tá, do José. E aí, então, ele não vivia o cristianismo. Ele só ouvia de longe. Como eu falei, uma coisa bem importante, o texto mesmo de Lucas e também de Marcos vai reconhecer que ele era uma pessoa boa e justa. Então também ele era bem visto pelas pessoas. Lá vem o José. Esse eu conheço, ele é muito bondoso. Ele provavelmente era alguém querido pelas pessoas, que as pessoas queriam estar perto dele.
Então, acaba sendo algo bom para nós. A gente também gosta disso. E não é para ser diferente, não. Nós temos que ter essas características, né? De ser bom e justo. E ele também vai dizer que ele esperava o reino de Deus. Então, é alguém que provavelmente conhecia a Bíblia. E a gente não tem essa certeza, mas, né, vamos dizer, depois do que aconteceu, a gente pode talvez deduzir isso. E quando ele ouvia Jesus falar, o coração dele se aquecia. E no fundo mesmo, ele sabia que Jesus não era somente um falso profeta, que Jesus era o Filho de Deus. Mas faltava aquela coragem de dizer: Jesus, você fez e vai fazer a diferença na minha vida. Não sei como é a tua vida, né? Mas a história do José vai dizer que literalmente, nos versículos anteriores, vocês lembram o que aconteceu quando Jesus morreu? Teve um eclipse, um terremoto, a cortina do templo se rasgou e todo mundo ficou apavorado. Tem muitas pessoas que dizem somente a partir desses eventos poderosos do agir de Deus que chacoalhou de vez a vida do José de Arimateia. E sabe o que aconteceu nesse chacoalhar, literalmente no terremoto? Ele caiu. Ele literalmente se rendeu e disse: esse verdadeiramente é Jesus. E aí, quando ele diz isso, ele vai e fala: puxa, não dá para eu viver mais da forma com que eu vivo, né? E aí pode literalmente quebrar e fazer tudo novo. Então ele vai diante de Pilatos e compra, né, mais ou menos isso, o corpo de Jesus. Na época tinha duas formas, tá? A partir tinha a lei judaica e a lei romana diante desses casos. No judaísmo, a partir de Deuteronômio, diz que todas as pessoas têm que ser enterradas dignamente, porque elas são a boa criação de Deus. Não é à toa que a gente, na igreja luterana, faz uns sepultamentos tão bonitos, tá? Não é porque a pastora gosta de fazer sepultamento, não. Mas porque Deus manda, diz: todas as pessoas são importantes para mim. E todas elas merecem, desde o nascer até o se pôr, né, até a morte, ser, né, recebida de forma digna, ou ser entregue de forma digna. Então, no judaísmo, quando alguém morria morte de cruz, dizia: tira do madeiro e coloca num túmulo. Para os romanos, não. Para o Pilatos, por exemplo, diz: não, deixa lá pendurado. Pode deixar as aves apodrecer até o ponto que fique só os ossos. Essa era a regra romana. Por quê? Porque ficava no lugar bem alto, né? Vocês já sabem, em Gólgota, né? Vocês já viram isso nas figuras lá, as cruzes. E todo mundo que passasse por lá servia de forma pedagógica, né? Hoje tem bastante professoras, né? Para ensinar os outros. Diz: vai lá, vai roubar. Olha lá o que acontece com o ladrão. Tá lá, vai querer roubar? Olha lá o teu fim. Vai ser aquilo lá, ó, pendurar lá na cruz só os ossinhos, né? Vai lá, roubar, mentir, né? E todas as outras coisas que era pena de morte. Então o romano usava como esse castigo também para ensinar os outros para não fazer, né? Literalmente para dar medo. Por quê? Vai roubar alguém? Fica aí roubando. Olha lá o que vai acontecer com a tua vida lá, ó. Pendurado lá, ó. Então tinha essas duas regras, tá? Os romanos e os judeus. Mas o Pilatos sempre dava um jeitinho, então se alguém fosse pagar, né, um judeu, falasse: não, eu sou da família, e esse era um ponto importante, essa pessoa é importante para mim, e eu quero então reivindicar o corpo dessa pessoa. Quando José de Arimateia faz isso, ele está cumprindo a profecia de Isaías 53. E o José, então, dinheiro para ele não era problema, ele vai lá e paga e diz: Jesus é alguém importante para mim. Ele é como se fosse da minha família. E aí então é dado o corpo de Jesus, né, para José, e ele enrola no linho, como diz no texto, e coloca no seu túmulo, né, cumprindo a profecia também de ser algo, né, nunca usado.
É um texto que, pastora, não tem muito a ver talvez com a nossa vida, se a gente olha só assim. Mas na verdade tem. Tudo a ver, eu digo, com a nossa, me colocando também junto. Quando José ele se coloca diante das pessoas, ele está dizendo: não tem nada mais importante do que Jesus para mim. Meu poder, meu dinheiro, os relacionamentos, alguns amigos, isso não é importante. O importante é eu saber que Jesus, ele fez e faz a diferença na nossa vida, na minha vida. E por isso eu assumo que publicamente ele é importante para mim. Quando ele fez isso, como eu falei, a vida dele desabou. Mas Deus construiu algo novo. Os nossos dias, e aí talvez é para a gente parar um pouquinho para pensar, o que é que tem te afastado de Jesus? Porque o José era alguém que podia ir em qualquer lugar. Era assim, ó, se tá uma multidão, igual nós vamos hoje se servir do churrasco, né? Vocês não têm noção como vai estar a fila. O que vocês vão ter que fazer? Esperar bonitinho na fila, conversando com quem está atrás, com quem está na frente, né? E o José simplesmente podia chegar e dizer: ó, seu José, né, tá aqui o melhor churrasco para o senhor. E todo mundo ia dizer: não, deixa ele na frente. Ele abriu mão de tudo isso. Por que ele fez isso? Porque ele diz: as coisas desse mundo não são importantes, mais importantes do que estar com Jesus. E aí o texto, né, aqui a gente vai parar nessa parte, mas os estudos vão dizer que o José de Arimateia foi alguém fundamental para a fé. Ele literalmente teve que sair do cargo dele, perdeu toda a sua pompa, perdeu muito dinheiro pensando neste mundo, mas ele levou o amor de Jesus para muita gente. E detalhe, né, quando a gente fica com os valores deste mundo, nós acabamos perdendo muita coisa. Igual eu falei, José podia passar à frente das multidões. Então, quando Jesus, por exemplo, estava com todas as pessoas, o pessoal, não, deixa José passar. Né? Ele podia ter aproveitado todos os ensinamentos pessoalmente com Jesus, enquanto Jesus estava vivo. E ele abriu mão disso para ouvir o que as pessoas falavam. Sabe? E aí ele vai vendo assim: puxa, o que eu estou fazendo com a minha vida? Será que isso que para mim é tão importante vale mesmo a pena? O que eu ganho com isso daqui a uns anos? Será que o que eu estou vivendo, qual vai ser a consequência disso? E aí algo que para mim é maravilhoso, mas também é complicado, porque eu estou diante de vocês. Não dá para explicar o agir de Deus na nossa vida. O que é que, eu posso dizer o que nós perdemos, como eu falei ali do José. Mas eu não consigo explicar o que nós ganhamos. Alguns estudiosos dizem que o José ele saiu daqui, ele até foi preso, né, por ser seguidor de Jesus. Ele encontrou o ressurreto, o Jesus que está vivo, como a gente lembra na Páscoa, que mudou, então, literalmente destruiu a vida dele para fazer algo novo. E alguns estudiosos vão dizer que ele deu origem à igreja cristã, por exemplo, na Inglaterra, na França. Não sei se é verdade, mas provavelmente a vida dele fez a diferença na vida de muitas pessoas, coisa que o dinheiro não consegue comprar, que é as pessoas entenderem o amor de Deus. E a partir disso, entender esse Jesus que nos sustenta quando o negócio está tremendo. Esse Jesus que nos destrói quando Ele quer colocar um novo caminho na nossa frente. Só que, como eu falei, eu tenho um problema sério porque eu não consigo quantificar isso. O que nós vamos ver é ao longo de 2000 anos, pessoas que abriram mão das coisas deste mundo. Não estou dizendo que elas não são importantes, mas elas não podem ser a mais importante. Conseguiram entender a diferença? Elas não podem ser a mais importante, elas são importantes, mas não pode ser mais importante do que Jesus. E aí, então, essas pessoas ao longo dos anos dizem assim, igual o Paulo: o viver é Cristo e o morrer é lucro.
e ele já estava diante da pena de morte. Sabe, vou voltar lá embaixo, né, o pessoal fazendo o nosso almoço. Me explica racionalmente. Tem pais de família, mães de família, pessoas que amanhã às 4 da manhã, às 7 da manhã, às 8 da manhã, vão estar aqui, trabalhando. Alguns vão ficar até às 10 horas da noite, que já trabalharam até ontem. Diz para mim, como é que funciona eu dizer que eles estão felizes lá embaixo? Como é que eu posso afirmar, né, e dizer, a partir dos padrões desse mundo, que são uns bobos, né? Aí, estão trabalhando de graça lá na igreja, e amanhã ainda vão ter que depois trabalhar no serviço? Gente, e é verdade, eu não tenho como explicar. Que amanhã vão levantar todo mundo feliz da vida. A festa estava boa final de semana, deixa eu ir para o meu trabalho. Não tem lógica. Esse é o amor de Deus. Sabe, o José diz assim, não vou ser mais reconhecido, provavelmente vou perder meu emprego, fui até preso, mas eu estou feliz, porque Jesus me ama. E porque Ele me ama, eu posso mostrar para as outras pessoas. Tem lógica um negócio desse? No mundo que a gente vive, que diz que eu tenho que ser milionária, que eu tenho que ter um carro zero. Eu tive um caso bem interessante. Eu fui conversar uma vez com um jovem, e aí ele já tinha feito as contas dele. Ele trabalhava, ele tinha 2 empregos, gente. O menino trabalhava, e ele veio, não, pastora, quando eu tiver 50 anos, isso já faz alguns anos, tá, gente? Eu vou ser milionário. Eu disse, que bom para você. Daí eu virei e contei quanto eu ganho de salário, né? Quanto eu gasto de viagem. Assim, eu nunca vou ser milionária. Ele assim, como você pode afirmar isso? Não, eu sou pastor, eu sei quanto eu ganho, quanto eu vou estar ganhando, né? E não vai mudar meu salário, tanto que não é salário, chama subsistência ministerial. É para eu subsistir, né? Para eu viver cada dia. Eu disse, eu não vou ser milionária, né? Dele, mas pastora, por que você não almeja ser, né, milionária? Assim, olha, uma coisa eu tenho certeza. Eu vou ver muito bem os meus dias, né? Nós oramos, daqui a pouco eu vou orar, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Deus não vai deixar me faltar o que eu preciso. E eu confio nisso. O que eu vou ganhar para estar levando o amor de Deus no meu dia a dia, isso não tem preço. Não dá para quantificar. E de verdade, eu não vou abrir mão da minha vida, né? Para ganhar 1 milhão. Entenderam onde está de novo as prioridades? O que é o mais importante? Ganhar 1 milhão ou viver o amor de Jesus bem, porque ele disse que dá fidelidade, e compartilhar isso com as pessoas. Ao longo das histórias a gente vai ver, e essa fissuração fez ele tomar alguns caminhos que não são legais, e ele perdeu. O que é a coisa mais importante para você hoje? E aí, você se arrisca? O que é o mais importante para você hoje? É ganhar 1 milhão? Ei, pastor, isso eu já tenho. Me empresta um pouco. Né? O que é ter um carro zero? Não estou dizendo que não é para ter, tá? O que é o mais importante, onde você coloca o teu dia? Onde você se dedica? Qual é a tua preocupação do dia? Eu espero de verdade que seja na tua família. Ufa, pastora, então eu estou certo. Sim, né? Esposa, esposo, filhos, pessoa que tem colocado, as pessoas que Deus tem colocado ao nosso lado. E isso tem que ser o mais importante. E essa pessoa, então, o qual eu estou falando, ela perdeu tudo. Perdeu família, perdeu filho, perdeu esposa. Não estou dizendo que, julgando, no sentido de que Deus tenha misericórdia. Mas a gente sabe que os nossos dias, quando a gente faz essas escolhas, é esse o caminho que leva. Sabe o que é mais importante na tua vida? Que não sejam as coisas deste mundo, mais importante.
que seja o amor de Deus e você reconheça nas pequenas coisas. O primeiro hino nós cantamos que os passarinhos louvam o dia. Não sei se vocês perceberam, mas na oração, eu dei uma pausa. Só para vocês ouvirem os passarinhos cantando. Vocês já tinham percebido hoje os passarinhos cantando? Sabe? Essas são as coisas mais importantes. Deus tem nos presenteado com oportunidade todos os dias. Que a gente não seja como José de Arimateia, que via Jesus só de longe. Sabe? Que tenha que esperar literalmente estremecer tudo e desabar o negócio para tomar um propósito e dizer: Senhor, me mostra o que é o mais importante. Eu quero viver esse mais importante na minha vida. Sabe? É presente de Deus para você. As coisas são importantes? São. Mas coloque na tua vida o que é o mais importante. E viva com Jesus para esse caminho, para essa verdade que traz vida. Então, que tenhamos um tempo abençoado com o nosso Deus, todos os dias, sabendo que Ele vai no seu amor, guiando o nosso viver. Que assim seja. Amém.